Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Hoje temos a honra de receber aqui conosco Rochelle Zago. Ela é mãe atípica de 2 meninos e ela também é autista. Então, ela vai nos contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho de como foi o diagnóstico dos filhos dela, posteriormente o diagnóstico dela e como ela vive com tudo isso. Então, com vocês, muita felicidade, eu recebo aqui a Rochelle. Olá, tudo bem? É uma alegria receber esse convite aqui no Saúde Urgente contigo e poder contar a minha história nesse mundo atípico, que eu fui pega de surpresa, né? Uma trajetória que começa muito antes do meu primeiro filho nascer, porque eu sempre me senti muito diferente, como se eu não me encaixasse no mundo. Eu dizia que esse mundo não foi feito para mim ou eu não fui feita para ele. Pois bem, o meu maternar começa lá no meu gestar. Durante 3 anos eu sofri muito com uma endometriose, que me tirou o sono, me levou a um estresse profundo e, consequentemente, a uma depressão. Foram 3 anos de busca, de luta, né, para conseguir engravidar. E aí, simplesmente, eu cheguei a pensar em fertilização in vitro. Havia até agendado com um médico para fazer em abril de 2015. E disse para ele, até lá eu vou começar a correr. Eu preciso de um esporte. E aí eu comecei a correr. Eu estava correndo há 5 semanas e, de repente, eu estava grávida. Há 5 semanas do meu primeiro filho. E lá estava o Caetano, né, que nasceu super bem, dentro do esperado. E os primeiros sinais que eu observei no Caetano e que eu achava assim diferente é que ele não berrava, ele não chorava demais, ele fazia a uma picada para fazer uma vacina, por exemplo, né? Picada de uma agulha para uma vacina. Ele não sentia dor, parecia que ele não sentia dor. E ele era tão docinho. As pessoas diziam assim, mas ele é um anjo, ele é muito docinho, ele nem chora. E aí, um pouco adiante, a gente ia viajar ou ia para qualquer lugar, ele ficava muito vidrado nos ventiladores girando. E ele chegava nos lugares assim e via aquilo e ficava vidrado naquele ventilador, e aquele ventilador tinha que ser ligado para ele ficar olhando. Então, em coisas que giravam. Girar a roda dos carrinhos, depois enfileirar pela mesma cor. E aí começou que a gente chamava ele, às vezes ele olhava, às vezes não. E isso foi até aos 2 anos, quando ele, de repente, o que ele já vinha falando e verbalizando, ele simplesmente parou de falar e se comunicar. Ele simplesmente emudeceu e eu entrei em desespero. Aí a gente foi na pediatra, ela nos orientou a já começar uma fono, né? E logo depois ele já apresentou alguns sinais de crises de ausência, com 2 anos e 4 meses, em que era epilepsia, né? Então, a gente já foi buscar uma neuro, e com todas as avaliações iniciais, ainda não era autismo, né? Eu fiquei até aliviada numa consulta, que essa neuro me disse assim, ele não é autista. Eu saí aliviada, porque o meu medo é que ele fosse autista, mesmo sentindo que ele já dava sinais de que era, né? O quanto era difícil alguém verbalizar isso para mim. Aí, passado esse tempo, ele continuou com fono-psicóloga e exatamente com 3 anos, 1 mês e 20 dias, o Caetano começou a falar.
eu estava em casa com ele e ele veio atrás de mim. E ele assistia muito o filme do McQueen. Era muita referência para ele. Ele via, ele voltava, ia e voltava e assistia o mesmo episódio. E aí eu estava preparando um lanche para ele, isso era de tarde, que a gente tinha voltado de uma consulta, de uma terapia com a psicóloga. E ele parou atrás de mim e disse assim: eu sou a velocidade. Eu sou a velocidade. Bom, eu chorei, né? Só faltou eu desmaiar, assim, porque como ele não falava mais nada... Ficou um ano e pouco sem falar. Um ano e pouco sem falar. De repente, eu sou a velocidade. Por mais que fosse a abertura do filme do McQueen, nossa, foi muito, né? Uhum. E ali para frente, claro, apareceu muita ecolalia, a gente continuou fazendo fono, continuou com a psicóloga, voltamos na neuro. E aí entramos na pandemia ali quando ele tinha uns 4,5, 5 anos. E eu troquei de escola. E essa escola que ele estava, ele destoava do restante da turma, do que se era esperado em uma sala de aula. Mas até aí, esse momento, tu ainda não tinha diagnóstico de autismo? Não tinha diagnóstico, não tinha. Aí, e ele em tratamento ainda com a epilepsia, tomando medicação e tal, mas não fechava o diagnóstico, não fechava os critérios necessários para entrar no espectro. Aí, um dia eu fui chamada na escola e a professora me disse: não, porque a turma toda engaja numa brincadeira e ele se isola num canto, ou brinca de outra coisa, ou faz as arterices dele, como ela disse. E sugeriu que a gente voltasse no neurologista. E aí eu troquei de neuro. E quando eu troquei de neuro, foi praticamente a minha salvação, porque eu cheguei lá e disse assim: olha, eu acabei de vir de uma outra neurologista que me disse que ele tem só TDAH. Mas eu estou chegando aqui, ele está indo agora para o 1º ano, troquei de escola de novo. Está indo para o 1º ano e tem mais alguma coisa. Eu sei que vocês vão me dizer que não é o autismo, e eu até gostaria de não ouvir que fosse. Mas eu, sinceramente, acredito que o meu filho é diferente. Ele dá sinais diferentes. E aí a gente fez uma neuroavaliação, né, um psicodiagnóstico, com uma neuropsicóloga que apontou sim. Ele tem autismo, né, confirmou autismo, TDAH. E junto com isso a gente também procurou fazer uma avaliação genética. Então o Caetano também tem uma síndrome rara, assim, que é uma mutação, digamos, genética somente dele, na formação dele, que sugere ser o transtorno de desenvolvimento intelectual tipo 47 na época. E por apresentar esses genes, provavelmente ele acabe ficando com TDI, né? E talvez ele vá desenvolver ou não vá, é aquela dúvida, né, que paira no ar. E aí, o irmão dele já lia desde o jardim. O irmão mais novo mais dele. novo. O irmão dele mais novo lia desde o jardim. Qual a diferença de idade deles? Eles têm 1 ano e 4 meses e 10 dias de diferença. Os quase gêmeos, né? Uhum. Eu saio por aí, as pessoas perguntam: são gêmeos? Eu, sim, de 1 ano, 4 meses e 10 dias de diferença, porque eles já são da mesma altura e vestem o mesmo número e calçam o mesmo número também. Aí, a gente acabou indo buscar mais suporte para ele, porque só as terapias indicadas na época não me deixavam tranquila, porque o Caetano desregulava muito seguido, ele não ficava na sala de aula, tinha que passear com ele, ele não estava se alfabetizando dentro do esperado com a turma regular, né? Tanto que ele só foi se alfabetizar na metade do 2º ano.
Daí que acontece uma virada de chave na vida dele. No dia em que eu troquei de neuro de novo, não convencida de que era aquilo. Mas não troquei de equipe, sabe? Não troquei de equipe no momento, assim, segui com a mesma. E fui buscar o canabidiol, porque eu acreditava que com o canabidiol e a terapiaba, que eu não tinha o menor conhecimento do que era, poderiam fazer a diferença, principalmente na vida do Caetano. E aí, no primeiro dia da consulta com essa nova neuro, na esperança de que ela concordasse em a gente tentar o canabidiol, porque eu já estava cheia de esperança, a gente acabou levando o meu filho mais novo, Caio, para consulta. Porque era aquele período assim, vão invadir escola? Não vai invadir escola? Fica em casa? Vai para a escola? Não vai? Não vai. Vai junto. E aí não tinha onde deixar. Rede de apoio curta, né? Aí a gente acabou indo para essa consulta com o Caio junto, chegamos lá e ela disse assim, eu disse assim, doutora, quem sabe eu entro primeiro, depois meu marido, para a gente se revezar com o outro que está aqui. Ela não entra todo mundo. E aí ela deixou os dois brincando juntos e foi observando e conversando com a gente. E saímos de lá, então, com o canabidiol, né, o uso do canabidiol, e iniciamos a aba com o Caetano. E ela olhou para mim e disse assim, olha, o teu filho mais novo, a gente tem que observar. Qualquer coisa tu volta. Mas dá uma olhada em altas habilidades, superdotação. E eu até então tinha estudado o autismo e o TDAH. Eu pensei, meu Deus, o que é mais isso? Gente, o que é mais isso? Quando eu achei que eu já havia descoberto tudo, não tem mais, né? Tudo bem. Aí se passou, assim, começamos o tratamento do Caetano, focamos um pouco nele para iniciar a aba, para iniciar o canabidiol. E 1 mês de diferença com o uso do canabidiol, eu já vi um caderno organizado. Usando os espaços com propriedade ao escrever. Porque às vezes vinha anotações no caderno que ele escrevia de um jeito e riscava, voltava para a professora, ela corrigia, vinha para mim, e eu não sabia nem que atividade era para fazer. Eu até brinco, né? Eu dizia para a prof, é o Chico Xavier tentando conversar com a Allan Kardec, e nós duas no meio, sem saber o que acontece. Aí, já notamos uma diferença enorme. Ele estava no início do 2º ano, para tu ter uma ideia. E dali ele só foi progredindo, aba e canabidiol e as outras terapias juntas, e ele foi indo. Foi na metade do ano ele começou a ler e escrever, sozinho, com autonomia, com ajuda. E aí começou as provas. E daí nos chamou a atenção que ele só vinha com nota alta, e nota alta, e nota alta. E lá atrás tinha vindo um diagnóstico. Por causa da mutação genética, que eu poderia não esperar muito, ainda mais associado a um TDAH, que sempre dá prejuízo escolar, né? Muitas questões de aprendizagem e tal. Investigamos também dislexia, mas no momento não tinha. E aquilo chamou atenção. E aí começou a chamar atenção a criatividade que ele tinha na escola, para inventar histórias. E, de repente, ele liderava os colegas em alguns momentos em sala de aula que a própria prof relatava. E aí ela sugeriu assim, olha, quem sabe a gente conversa com a neuro de novo e vamos fazer uma nova avaliação dele. Né? Uma nova neuroavaliação dele, uma neuropsicóloga, enfim. De repente, em outro lugar, para ter uma outra ideia, um outro olhar. A prof, assim, uma conversa super bacana com a gente. E aí a gente foi conversar com a neuro e voltamos a avaliar o Caetano novamente. Para surpresa, ele tinha altas habilidades de superdotação, com destaque para liderança, criatividade e o pensamento mais lógico, concreto, né? Que vai mais para as exatas, enfim. O que foi uma surpresa para a gente, porque altas habilidades não é só o QI, né? Tem outras questões que envolvem toda a identificação.
Pelo menos é o que eu venho aprendendo, né? Porque às vezes tem lá suas questões difíceis de lidar, né? Emocionais, enfim, até sensoriais também. Aí, bom, o Caetano, então, esquece a mutação genética e vamos olhar para isso daqui, vamos direcionar as terapias para cá, para a gente poder ajudar ele. E aí nós apostamos nisso e o Caetano cada vez mais vem virando, né, a chave, como eu digo, e vem se desenvolvendo e vem surpreendendo. E tu relaciona isso ao canabidiol e ao ABA? Eu essa acredito evolução. muito. Acredito muito no canabidiol, acredito muito na terapia ABA e acredito muito na espiritualidade. Porque uma mãe que não acreditar que é possível, Sim. vai ser difícil, Sim. sabe? Vai ser muito difícil. Tu pode fazer todas as terapias do mundo, mas se tu, mãe, não acreditar na essência da potencialidade do teu filho, vai ser muito difícil. Sim. Eu concordo. Ele sair do lugar que ele está e do sofrimento em que ele vive, né? Porque ele sofre também. Sim. Aí, bom, ele começou a desenvolver, né? Aí, paralelo a isso, tínhamos que olhar então para o Caio, que até então era típico. Não é típico. Espera aí, calma. Então, passado 2 meses dessa consulta do Caio, ele começava a chegar da escola e ter umas crises assim, ó, de descarregar. Ele descarregava, assim, sabe? Como se ele tivesse sobrecarregado, assim, de estímulo sensorialmente, emocionalmente, tudo. E um dia, eu participei de uma palestra ali na Faculdade de Educação da URGS, em que uma mãe, falando sobre a filha com altas habilidades, ela disse assim, o dia que a minha filha falou, 6 anos, que ela preferia morrer, eu entendi que a minha filha, com altas habilidades, precisava ser muito acolhida. E aquilo me chocou, porque eu vi o Caio falar justamente isso, que ele preferia que Deus levasse ele, porque ele não queria mais sofrer. Foi bem isso que ele me verbalizou no meio de uma crise. Porque quando a gente vê o filme, o seriado, e aí vem o autista com as altas habilidades e a superdotação, e é aquele médico, né, super... parece ali que é um cenário tranquilo, e na verdade isso demanda um olhar muito atento, né? Muito atento. A gente tem que olhar muito para as altas habilidades. Seja ela isolada, seja ela associada ao autismo, ao TDAH, né? Porque intensifica muito mais, né? As questões sensoriais, emocionais, enfim, do indivíduo em questão, né? Ou da criança, adolescente até o adulto. Então, voltamos na mesma neuro. Chegamos lá e eu disse assim, tu entra sozinha com ele. E ela olhou para mim, por quê? Eu disse assim, porque uma coisa é com a mãe, outra coisa é sem a mãe junto. E ela ficou acho que uns 40 minutos com ele na sala e nós esperando na antessala. E aí meu marido entramos e ela confirmou que não tinha dúvida sobre as altas habilidades, mas ela tinha dúvida em relação ao autismo. Porque trazia algumas questões, né? Por exemplo, o Caio tem um quarto todo amarelo, que cada objeto tem o seu lugar. Se eu mexer, ele entra e diz assim, alguém mexeu aqui. Não estava assim. E é muita cor amarela, sabe? E ele, assim, muito perfeccionista nas questões acadêmicas, né? Se errar, não pode errar. Se cobrava, sabe? Um perfeccionismo, assim, ao extremo. Aí, fomos avaliar ele. E tinha uma questão. O Caio socializava bem menos que o irmão na escola. E ele socializava com um de cada vez. Isso era o relato que eu tinha da escola. E falava muito baixinho, muito quietinho na dele, mas quando a prof perguntava alguma coisa, ele até respondia, muito
muito antes. E até trazia as respostas, mas falava muito baixinho na dele, assim, não queria se expor muito, com medo de não ser aceito, talvez. Sim. Aí, avaliamos o Caio, realmente, ele tem o autismo, junto com altas habilidades. E aí também entramos para uma terapia ABA, para melhorar a questão muito E quantos anos ele tinha? Ele tinha... Bom, o Caetano fechou com 6 para 7. Ele já foi fechar mais ou menos por aí também. Porque ele é mais novo, né? Foi mais ou menos. E aí começamos também terapia ABA, com canabidiol de apoio. E ele vem se desenvolvendo. E aí a gente passou um trabalho grande, porque a psicologia era uma coisa que não fechava muito, sabe? Terapia cognitivo-comportamental não deu, teoria dos esquemas não foi. Por incrível que pareça, a psicanálise voltada para ele, que é o que ele segue hoje, eu digo assim, ele descobriu o mundo. E aí, isso é interessante a gente falar da importância também desse diálogo aberto, né, da equipe multidisciplinar com o neuro, porque é a equipe multidisciplinar que está ali todo dia que consegue entender o que consegue, né, porque cada ser é único. Então, aquilo que geralmente o TCC, que geralmente é o que mais é indicado, né, nem sempre funciona. Então, isso tem que estar sempre em constante avaliação, né? Constante avaliação. Por exemplo, o Caetano já é TCC, já é mais uma psicoeducação, né? Já é diferente. Porque cada um é único, cada um aprende e se desenvolve de uma forma. Para tu ter uma ideia, o Caetano tem o acompanhamento terapêutico uma vez por semana na escola e o Caio já não precisa. Nunca precisou. Tem total autonomia. Mas se fecha muito no mundo dele, né? Então, ele, aos poucos, vem socializando bem mais do que o esperado. Agora, a gente ia para a festa infantil, ele ficava sentado no meu colo, ou no colo do meu marido. E não ia, não brincava, não socializava, a gente tentava ir junto, ele se desesperava, chorava. E agora é diferente, ele já consegue ir por ele. Às vezes ele dá uma travada, às vezes ele segue e vai. E aí, no meio desse sofrimento todo, porque no início com o Caetano nunca foi fácil, né? E a vinda de mais um filho com o diagnóstico. E como foi para ti? Para mim foi difícil. Eu achei que eu não fosse conseguir, sabe? Eu cheguei a pedir para Deus, assim, me dar uma luz, porque eu só chorava. É um luto, né? É um luto. Chega um diagnóstico, chega outro. Quando tu acha que entendeu tudo, tu tem que aprender mais. Né? Eu lembro que quando eu recebi o primeiro diagnóstico, que foi o TDAH do Caetano, que o autismo foi depois, né? Eu pensei assim, o que é o TDAH? Eu sentei no chão da sala, no tapete, e eu chorei um dia inteiro, sabe? Conversando no WhatsApp com o meu terapeuta. E aí, olha o teu privilégio, né? De ter o acesso a ter um terapeuta, né? Porque a gente vê tantas mães que estão vivendo esse colapso ali e não tem ajuda, né? Não tem esse apoio. E isso é importante, assim. Sempre que a gente conversa aqui, e às vezes vem um viés mais político, assim, de o que fazer para mudar, uma coisa que eu sempre penso que seja muito importante é alguma coisa no sentido de auxílio às mães, assim, de um acompanhamento às mães, porque isso é importante demais. Não, com certeza. Se a mãe não estiver bem, vai ser difícil o filho desenvolver. A gente precisa ajudar as mães. Sim. Atípicas, e eu digo que até típicas também. Porque elas também têm lá suas questões também, da infância, da adolescência. E o meu terapeuta, para tu ter uma ideia, eu conheci ele durante uma gravação de uma reportagem para a TVE, que eu dirigia junto com uma outra colega o programa Viva Bem. E eu conheci ele durante a gravação de uma reportagem que ia ser exibida num programa.
E eu pensei assim, é com ele que eu tenho que seguir. Porque eu estava naquele momento que eu queria engravidar e não conseguia. Já estava vivendo o dilema quando eu cheguei Isso nele. foi antes? Foi antes do Caetano nascer. Então, ele te acompanha já há um bom período. Não, ele já está comigo há uns 12 anos. Então, assim, foram 3 anos me acompanhando. Aí nasceu o Caetano. Depois, com 8 meses de Caetano, o Caio estava lá, eu correndo de novo. E o Caio estava lá 5 semanas, a mesma história. Endometriose em 99, diz a minha obstetra hoje. Aí, ele acompanhou o Caio, ele acompanhou tudo na minha vida, sabe? Ele segue comigo até hoje, tenho total confiança nele, né? E tomara que ele seja eterno. Porque ele me ajuda muito, tanto que ele me ajuda com a equipe do Caio e a equipe do Caetano. Ele participa das reuniões de equipe. Olha que bacana. Ele está junto. E muitas vezes eu sei que ele tem conversas com as psicólogas, com a psicopedagoga, né, com a terapiaba, para ver como é que está, com a escola. Ele já participou de reuniões de escola, porque eu pedi para ele, vai você. Eu não tenho condições, por favor. E ele acompanha. Está sempre junto. Que bacana. Eu disse para ele, tu praticamente é o que mais coordena tudo, né? Super confio nele. Eu tô com frio, tu não tá? Pode aumentar. Com frio. Eu vou pode dar aumentar uma um pouquinho. Então, ele me acompanha há muito tempo. Ele acompanhou o nascimento dos meninos, o desenvolvimento. E ele sempre me disse assim, os teus filhos vão desenvolver. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir junto. Eu tô contigo e tu vem comigo. E é importante, né, esse amparo, essa, né, alguém que te situa ali, né, que te situa. Vai dar, isso é muito importante. E ele sempre tentou puxar, assim, eventualmente, algumas questões de um possível diagnóstico e eu sempre desconversei, né? Teu. Sempre desconversei, mas sempre levei a terapia a sério e sigo levando. Até que daí, quando eu recebi o diagnóstico do Caetano lá de TDAH, que me derrubou mesmo, eu fui parar numa psiquiatra, né? Então, comecei a ter apoio também em saúde mental, apoio dela, e depois de um tempo com ela, ela sugeriu fazer o psicodiagnóstico, eu fiz, veio, e a partir dos diagnósticos dos meus filhos, eu descubro também que eu sou autista, né? Então, muitas questões da infância que eu via nos meninos, eu lembrava da minha. Pô, isso aconteceu comigo, eu fazia assim. Depois TDAH também, e altas habilidades também, né? Muitas questões relacionadas, assim, nos comportamentos, nas questões emocionais, sensoriais, né? Que eu achava, não, eu tenho que ficar aqui e aguentar até o fim. Não, eu não tenho que ficar e aguentar até o fim uma luz forte demais, um som alto demais. Porque eu chegava em casa totalmente acabada, né? Às vezes estressada e sem entender por quê. Se tinha dado tudo certo, mas era o ambiente, né? Bom, então eu recebo o meu diagnóstico e eu levo um tempo para aceitar o laudo. Passei por um período assim de luto. E nas enchentes, com o apoio de uma amiga lá da Holanda, que também é mãe atípica, e ativista da causa, eu, numa conversa com ela, né, e ela conversando sobre a minha situação, como eu estava, enfim, eu pude me abrir mais. E ela foi muito importante, porque acho que ela, sem saber, ela me ajudou a aceitar quem eu era. Aí eu procurei minha médica, aceitei o laudo, recebi meus diagnósticos e segui em frente. E aí, no momento em que eu consegui aceitar, eu consegui me aceitar. Não é o diagnóstico que define quem eu sou como pessoa, mas ele me orienta a me entender. E eu comecei, acho que, a me libertar, sabe? E eu comecei a me dar
conta de muita coisa que eu sofri na minha O infância. que tu sentia, na minha adolescência. assim, durante a tua vida, que hoje tu entende que era decorrente, assim, quais eram os sinais, o que tu hoje olha para trás e pensa assim, puxa, era isso, A primeira coisa que me chamou a atenção, que eu sempre me perguntava assim, televisão tu não faz sozinho, né? Tu trabalha em equipe. Para quem não sabe, tu trabalha na televisão, né? Isso, nós já vamos chegar lá. Trabalho em televisão e televisão se faz em equipe. E isso eu vi desde a faculdade, né? Eu sempre preferi trabalhar sozinha. Sempre. Eu não me sentia pertencente àquele lugar, ou àquele programa, ou àquela equipe. Eu ia até um certo ponto, mas eu não conseguia ir mais. Foi um dos primeiros sinais que eu me dei conta que realmente eu faço televisão, mas eu não consigo trabalhar em equipe, né? Hoje, com a terapia, claro, estou produzindo um programa semanal e dirigindo, em que a equipe sou eu, mas eu tenho uma equipe técnica. Então, eu consigo trabalhar com a equipe técnica, o que para mim é uma vitória. Uma vitória no sentido assim, agora eu consigo trabalhar da forma que eu sempre quis trabalhar. Mas justamente porque tu entendeu a tua dificuldade. Porque eu entendi a minha dificuldade, consegui me adaptar àquilo. Uhum. Mas antes era sobre muito sofrimento, né? Muito desgaste. E como é que era a tua relação com as pessoas, assim, ao longo da tua vida? Amizades, isso tudo, como aconteceu, assim? Eu sempre tive muitos amigos, mas ao mesmo tempo parece que eu nunca tive. Pelo menos é assim que eu sempre me sentia, né? Uhum. Mas hoje, olhando para trás, não, eu sempre tive. Eles sempre estiveram ali. De alguma forma, eles me aceitaram dessa maneira diferente de ser, né? De sentir. E de ver o mundo com muita intensidade, às vezes, assim, muito justiceira, sabe? Tinham questões, assim, que não eram minhas, mas aquilo mexia de uma forma tão intensa comigo que não podia ser daquilo. Por que era daquele jeito, sabe? Essas disparidades sociais, isso mexe muito comigo, sabe? Do porquê que alguns têm mais, outros têm menos. Claro que hoje, com a vida, com as aprendizagens, a gente acaba entendendo. Mas eu sofria muito com aquilo. E isso era um desgaste muito grande para mim. Isso tem muito a ver com outras habilidades, esse sentir mais profundo, dessa conexão com o mundo e com o outro, né? E isso vem muito ao encontro do que o meu próprio terapeuta traz, e a gente trabalha através da espiritualidade, e muito do que uma médica lá do Espírito Santo que eu sigo, que ela trabalha essa questão da tríade neurodivergentes nas mulheres, com diagnóstico tardio, que me identifiquei muito com o trabalho que ela vem fazendo, né? Essa conexão mais profunda. Isso é total ignorância minha, então, se eu te falar uma bobagem, tu pode me corrigir. Esse sentir mais profundo vem das altas habilidades. Assim, ó, eu tenho procurado estudar mais, tá? E estudar no sentido de acompanhar muito essa doutora lá do Espírito Santo, essa psiquiatra. Porque me identifico muito com o conteúdo que ela traz, inclusive estou num grupo dela, né, a começar um curso que ela está fazendo. Então, assim, eu me identifiquei com esse sentimento de injustiça, que, assim, tu vai sentir injustiça, mas eu acho que tu vai sentir o que talvez a maioria das pessoas sentem, e eu vou sentir numa intensidade muito maior. O que pode me levar a uma sobrecarga emocional muito grande, que pode me levar a um estado em querer ficar isolada, sozinha, né? E aí pode ser que tenha o autismo ou o TDAH,
associado. Aí, claro, vem as questões dos diagnósticos, e aí eu não sou especialista para dizer é esse ou aquele, né? Mas, assim, das coisas que eu sinto, né? Tem muita coisa que, ao longo da vida, eu acabei aprendendo a não dar muito palco, não dar palco demais, do tipo assim, tá, o que é meu e o que não é, sabe? Então, esse apoio todo é muito em questão de, claro, eu ter esse suporte terapêutico que muitas vezes as mães não têm. E o quanto é importante acolher as mães. A gente falava antes, né, de entrarmos aqui, né? A gente está agora falando de Janeiro Branco e aí a gente vinha conversando sobre a importância desse acolhimento das mães, né? Tive aqui a Débora, né? E a gente conversou bastante sobre o adoecimento, né, da maternidade atípica, porque a gente fala de mães que, na sua grandíssima maioria, são abandonadas pelos maridos, né, e pais. Elas são abandonadas pelo sistema, porque elas não recebem nenhum tipo de amparo. Elas, na sua grande maioria das vezes, param de trabalhar para poder cuidar dos seus filhos. E elas vivem um cenário de adoecimento mental muito grande, né? E eu sempre penso, e a Débora falou isso de uma forma muito efusiva, a importância da mãe estar bem, né? Do quanto, se a mãe não estiver bem, não tem filho bem, né? Não tem filho bem. Quando eu li a frase, quem salva o filho autista é a mãe atípica, mais ou menos por aí, eu entendi o quanto era importante eu estar bem. Sabe? Quando eu li essa frase, eu não me lembro quem fez esse post, agora não consigo recordar, acho que até foi a Débora, porque ela é uma ativista, A Débora, ela uma é personalidade que muitas mães seguem, inclusive eu, né, como referência. Eu acho que a Débora, ela escancara para a sociedade Alguém tem que fazer a isso. realidade, e a Débora faz muito bem, né? de mostrar essa realidade. Ela esfrega na cara da sociedade o que é, né? O que na maioria das vezes fica ali embaixo de um tapete. E ela não, ela vai e fala, e ela fala forte, contundente. Então, ela tem um papel e uma importância muito grande nisso, né? E eu gosto muito porque ela é jornalista, né? Exato. Então, eu tenho total confiança, assim, no que ela nos traz, assim, fonte confiável, como se diz no jornalismo, e na maternidade atípica, né? E autista também, né? Porque ela recentemente também recebeu. Então, assim, tu imagina, tu ser mãe atípica e tu ser autista. Além de tu lidar com as tuas questões neurodivergentes, tu tem que lidar com a maternidade também, atípica dos teus filhos. Sabe? Não é um caminho fácil, não é. Mas e quem disse que seria fácil? Quem disse que seria? Né? Que bom se a gente pudesse abraçar todas as mães e que todas tivessem a rede de apoio adequada, as terapias bem direcionadas e de acesso. Né? Um apoio terapêutico. Como eu gostaria de ver um mundo assim. Sim. E é aí que nasce, então, falando já que eu trabalho em televisão há 23 anos, eu trabalho na TVE, que é a TV Pública do Rio Grande do Sul. Eu criei um projeto chamado Saúde Mais, junto com a Paty Salvadori, que é a apresentadora, a jornalista. E um dia eu cheguei para o diretor-presidente, que é o Caio. A gente tem uma coisa em comum, a gente gosta de correr. Aí encontrei ele no estacionamento e disse assim, olha só, eu tenho um projeto novo, de um programa novo. A princípio era neurodiversidades, mas eu resolvi ampliar para todos os públicos, sobre todos os assuntos que vão envolver saúde, ciência, prevenção e bem-estar.
Porque, assim, a gente vai dar voz e vez aos invisíveis. Seja na diabetes, seja no autismo, seja no câncer. Né? E novas tecnologias que estão chegando e talvez possíveis novos tratamentos e como as pessoas podem ter acesso, como chegar lá. E isso é um desafio, sabe? É um desafio. Aí eu falo pela minha experiência, assim. O quanto é dificultoso para uma pessoa conseguir o tratamento que ela precisa. É muito A difícil. gente imagina, assim, o quão já é difícil tu receber um diagnóstico, seja ele qual for, né? E aí, às vezes, tu recebe... Tu tá ali numa luta pelo câncer, por exemplo, e aí tu tentou uma quimioterapia, ela não funcionou, teve uma toxicidade, tentou outra, e aí chega o médico e diz, só essa te resolve. E aí o plano de saúde diz, essa eu não pago. Essa luta com os planos de saúde é muito complicado. E não só o plano, né? O Estado também. Não, essa eu não pago. E aí essa custa R$50 mil a dose, tem que ser uma a cada 28 dias. E aí essa pessoa, ela já está com todo o sofrimento da doença em si. E todos os medos que ela vive decorrente dessa doença, dor, sofrimento e tudo mais. E aí ela se depara com essa situação. Eu preciso de uma medicação, essa medicação não tem. Essa medicação eu não vou ganhar. E aí é um... E essa é a minha realidade, né? É a realidade que eu vivo e ela é muito triste. Então, tu imagina quantas histórias de vida não passam pelo teu trabalho como advogada, né? Sim. Que muitas vezes chega para nós na TVE também. É. E são essas histórias de vida que eu quero dar espaço, né? Dar voz a essas histórias invisíveis que muitas vezes a sociedade não vê ou fecha os olhos. Né? Eu digo sempre aqui que, obviamente, quando surgiu a ideia do podcast, obviamente é muito trazer informação para famílias atípicas, porque, obviamente, eu sei que é o público que me assiste, mas é tão importante que famílias típicas também assistam, que entendam, né, do que a gente está falando aqui, porque, como tu disse, são invisíveis. Tu está com um colar, Sim. né, que é justamente, né, das deficiências invisíveis, Ocultas, né, ocultas, e que as pessoas precisam aprender sobre porque isso. eu sei o que esse colar quer dizer, mas talvez se tu for no mercado, as pessoas não entendem. As pessoas não sabem por que tu tá com esse colar. E aí, com a criação do Saúde Mais, que teve muito a ver, assim, com essa questão da maternidade atípica, que foi o que impulsionou a ter coragem de levar esse programa ao ar em maio do ano passado. Ele é um bebê, né? É o bebê mais novinho da TVE, né? Saúde Mais. Junto com mais 2 amigas neuropsicopedagogas que atuam no Menino Deus, a gente acabou criando uma comunidade neurodivergente do bairro para tentar, num primeiro momento, conectar as famílias do bairro aos profissionais do bairro. E nisso a gente viu que a gente tem até famílias típicas junto, que acompanham algumas das palestras online que a gente promove, algumas lives que eu trago, eventualmente com um outro convidado. Porque aí teve isso, eu fui chamada para fazer uma live e eu nunca tinha feito live. E daí eu fiz uma live, daí eu fiz outra, daí um pouco eu estava fazendo as lives e mediando lives, né? E aí surgiu a comunidade, a gente vem fazendo alguns trabalhos que deve se unir agora a um instituto de educação e saúde no bairro mesmo. E levar mais informação, talvez mais acesso a algumas terapias, alguns trabalhos para neurodiversidades, acolhendo não só autismo, mas TDAH, outras habilidades, TOD, que
assim, é importante falar também, muitas vezes. Síndrome de Down. Síndrome de Down, transtorno de desenvolvimento sensorial, enfim, tem tantas outras associadas ao autismo ou não, isoladas, que precisam ser acolhidas, né? Sim. Então, essa foi a minha trajetória. E aí, eu sempre digo assim, a Rochelle Zago, ela vem de um maternar atípico, que não foi fácil. E quem disse que seria, né? Mas cada conquista que eu vejo dos meninos é uma vitória. São pequenas, mas são gigantes. E junto à espiritualidade. Porque sem fé e esperança, que foi o que me moveu, eu acho que seria muito difícil chegar até aqui. Sim. E é engraçado porque isso aqui até já foi conversado aqui em alguns outros episódios. Porque eu já trouxe várias mães atípicas. E é incrível o quanto cada uma faz do seu limão a sua limonada, eu sempre digo. Porque cada um, porque daí usa das suas habilidades, das suas, né? Experiências, e das suas vivências. experiências de vida, do seu jeito de ser, enfim, para fazer algo, né? Então, a primeira mãe atípica que eu trouxe aqui, ela entrou numa faculdade de psicopedagogia logo que o filho dela foi diagnosticado, porque ela imaginou que ela precisaria ajudar o filho dela É sempre esse caminho. no desenvolvimento, então ela começou a faculdade. No meio do caminho ela virou AT, hoje ela tem uma clínica. Tu tá ali fazendo um programa de televisão para levar informação. A Miriam, que eu já citei mais de uma vez, ela hoje tem uma empresa de farofa. Sim, a farofa, a Companhia da Farofa. Eu fui lá buscar esses dias. E é boa, né? Ótimo. E aí cada história ela vai tomando um outro rumo, mas tudo da mesma. E a Miriam falou isso, assim, o autismo ele abre portas, mas tu tem que saber abrir as portas. Com certeza. Concordo plenamente com a Miriam. E aí tu vai abrindo as portas e outras coisas vão surgindo e a vida vai andando por caminhos diferentes, né? E o que eu vejo de... como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. O que eu vejo de semelhança entre todas essas mães que eu trouxe aqui é o apoio. Todas elas, dentro da sua esfera, das suas possibilidades, apoia outras mães. E isso mostra o quão é importante esse acolhimento, né, de uma mãe a outra. E ontem ainda falava sobre isso com uma pessoa que estava me comentando dificuldades, né, da questão, e eu disse, tu já está participando de algum grupo? Já está conversando com outras os grupos são mães? muito importantes. Eu disse, tu já está conversando com outros pais? Porque a hora que tu começar a conversar com os outros, vai ser mais fácil para ti. Vai ser mais leve. E eu vejo isso muito forte dentro da comunidade atípica. Mas eu acredito que a comunidade atípica, ela pode se unir mais ainda. Sim. Tá? Sempre pode. Sempre pode. Eu acredito muito nessa possibilidade. E assim, se dentro de determinado grupo, uma mãe atípica, até autista, tá? Porventura, ela estiver por um processo de crise com ela, com dificuldade com a questão do filho, não tem rede de apoio, tá difícil, e daqui um pouco ela se perde dentro desse grupo, desse processo, porque ela não está bem, a gente não pode descartar ela. Claro. A gente tem que acolher essa mãe. Sim. Porque a gente um dia pode estar no lugar dela e ser deixada de lado. Sim. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito, sabe? Quando tu vai para o Instagram e vê tantas pessoas falando em acolhimento, em afeto, em acolher a mãe, para ajudar com o filho, tem que ser verdadeiro. Tem que sair da rede social e acontecer de fato, na vida real. E
E deixar mães de lado não é o caminho. Então, se tu vê que está difícil e tu está numa situação mais confortável, digamos, da tua vida e da tua relação com o autismo e outras neurodiversidades, por que não estender a mão? Por que não acolher? Sim. Não fecha as portas. Não diz que tu cuida de autistas e de mães autistas e não fala de acolhimento, inclusão e afeto só sendo palavras. Faz de fato. É isso que eu acredito muito. Eu acho que precisamos muito mais. Sim. Sabe? Com certeza. E é esse o movimento de acolhimento, de cuidado com as mães, que vai conseguir ajudar no desenvolvimento dessas crianças. Dessas crianças, né? com certeza. Porque uma mãe estressada, uma mãe nervosa, no seu limite, ela não vai conseguir dar o que o filho precisa. Porque né? às vezes você não está bem em casa. Eu percebo pelos meninos, às vezes tem dias que eu estou um pouco mais agitada. Mais ansiosa, acontece. Mais nervosa, mesmo com todo o acompanhamento que eu passo a ter também. Eles sentem. Claro. Naquele dia, não vai refletir neles, mas no seguinte, se eu já estou um pouco mais... Eu já começo a perceber no comportamento deles. É incrível a conexão. A energia, sabe? Sim. É incrível esse... É. E o quanto é importante essas mães. E aí de novo, falar, estarem de né? pé. O quanto é importante, né? Eu penso que os laudos médicos das crianças já deviam vir ali, né? Com uma prescrição médica para a mãe. Para a mãe já ser... Para a mãe também Já ter um acompanhamento. ter a sua ajuda, né? A sua ajuda. Para ela, Encaminhada já. para ela conseguir estar mais forte. Com certeza. Né? Com certeza. Concordo plenamente contigo. Onde levanta a mãe, desenvolve o filho. Mas né? E por isso que tantas mães vêm aqui. E eu gosto de falar isso sempre, assim, porque é impressionante, porque quando eu comecei aqui, eu imaginei, porque a gente não sabe onde as coisas vão, né? Então, eu imaginei trazer uma mãe, um pai, um profissional de cada área. E aí a gente vai vendo que é uma pauta inesgotável, porque cada um traz uma visão completamente diferente. Eu acho que eu já trouxe 3 ou 4 terapeutas ocupacionais. E cada conversa foi completamente diferente, né? Cada mãe traz um relato e uma história, ainda que em muitos pontos eles se encaixam e acabam que eles vão para o mesmo caminho. Todo mundo tem a sua vivência muito diferenciada e consegue trazer alguma coisa, e eu acho que é isso que causa a identificação. Porque quem assiste de alguma forma, talvez não se identificou contigo, mas se identificou com a Débora, talvez não se identificou com a Débora, se identificou contigo, porque Sim. é isso, né? Cada um tem a sua história e a de alguém vai gerar, né, esse reconhecimento. Com certeza. Tu falou em diferentes histórias, né? Diferentes vivências. Então, tu imagina o espectro. Exato. É o espectro, É. né? Somos únicos lá dentro, com as suas singularidades. Então, essas histórias vão ser únicas e singulares dentro das suas vivências, né? Dessas mães. E sempre tem, né, aquela mãe que tu vai acabar se espelhando, que tu vai acabar seguindo e vendo, ela foi por aqui, ela fez isso. Pode ser que comigo vá funcionar, não vai, né? Então tem que estar preparada. E encorajador também, né? Encorajador. Ela conseguiu, eu vou conseguir também. Tem... Né? Quando eu cheguei no mundo atípico, né? Já tinha a Isabel Ferrari, a Shanna Miller, a Débora, né? Depois acabei conhecendo agora recentemente a Dani Trindade.
E tantas outras mães, a Luciana Mendina, a Miriam, né? Então, são mães que vêm com essas histórias, a Fátima Dequante, a Kenia Dil, que vão nos marcando, né? Eu gosto sempre de olhar essas mães, assim, como Inspiração, inspiração. né? Foram muito inspiradoras, assim, com certeza. É o que eu vejo, assim, que cada uma, ela é fonte de inspiração de alguma coisa. De alguma coisa, com certeza. Então tá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por ter contado tua história, né? Eu acho que essa questão da mãe que se descobre, né, autista já adulta, depois do diagnóstico dos filhos, é algo muito recorrente, né? Algo que eu vejo muito dentro do escritório, assim, muitas histórias nesse sentido. Sim. E algumas pessoas camuflam e negam, camuflagem, né? E não querem difícil aceitar. fechar também. Então, acho que é importante ter quem vem aqui e assume isso e mostra que tá tudo bem, né? Eu acho que eu trouxe a Isabel, que foi uma autista também. Ela foi diagnosticada aos 41 anos. E ela conta a história dela. A vida dela melhorou muito depois do diagnóstico, né? Ela era uma pessoa que tomava, se não me engano, 9 remédios, porque ela era tratada como depressiva a vida toda. Que às vezes nem é necessário tanta medicação. Não, hoje ela não toma. Ou é uma mais direcionada, às vezes é só terapia. Hoje só ela não toma medicação. Porque ela disse, hoje eu entendo, respeito meus limites, hoje eu sei que aquilo não me faz bem, por que não me faz bem, uma exposição à luz, uma exposição a um som. Eu sei que se eu vou no supermercado eu não me sinto bem, então hoje eu não vou. Eu também tenho a questão do supermercado, muita gente. Então ela conta assim que a vida dela... E antes ela ia, porque como assim, todo mundo vai ao supermercado... Eu vou também, né? Eu vou também. E ela disse que então a vida dela facilitou muito, assim. Ela disse que hoje, se ela vai ao shopping, ela sabe que ela vai chegar do shopping exausta. Então ela tem que dormir. Então ela chega em casa, deita e dorme 2, 3 horas. Eu também. E aí ela tá bem de novo. E antes ela não ia dormir, porque senão ela era uma preguiçosa. Como assim? Fui no shopping, preciso dormir, né? Sim. Então, coisas que eu acho que servem para mostrar para as pessoas que diagnóstico não é sentença, diagnóstico, às vezes, é até uma libertação, né? Com certeza, o diagnóstico é uma oportunidade de se entender, né? E reabilitar, quando possível, né? Porque, como eu disse, teve um post que eu escrevi que era somos filhos dos diagnósticos tardios, né? Então, o que é possível agora, aos 45, 46 anos, eu reabilitar, né? O que não foi possível fazer naquela janela de oportunidades numa poda neural lá na infância, na adolescência, né, que passou despercebido. Eu lembro até que a minha médica falou assim, a impressão que eu tenho é que quando tu foi cursar comunicação, parece que foi a tua terapia. Porque, querendo ou não, numa faculdade de comunicação, tu acaba tendo que se comunicar de alguma forma, né? E para quem era aquela menininha sentada do canto, do fundo da sala de aula, eu tive que me virar nos 30. Sim. Mas eu adorava escrever, né? Então, lá fui eu fazer comunicação social. O destino vai levando a gente pelo caminho que a gente tem que ir. Com certeza. Né? Eu acho que isso fica... Queria te agradecer por essa oportunidade. Parabéns pelo Saúde Urgente. Muito importante. Obrigada. É um prazer, assim, é um propósito de vida, né? Como eu contei, assim, quando eu comecei, não tinha noção do que ia acontecer, assim. Eu lembro que eu fechei 4 episódios, né? Quando a gente começou, assim, tipo, vamos ver o que vai dar isso, né? E eu me lembro que eu gravei, assim, o primeiro eu estava muito nervosa, porque diferente de ti, que vive na televisão, eu nunca tinha tido nenhum tipo de relacionamento com câmera, com microfone, luz e tudo isso. E eu pensava assim, será que eu vou ter coragem de botar no ar? Porque meu medo era que tivesse ficado ridículo, né? Sim. Eu pensava assim, nossa, isso vai ficar muito esquisito. Será que eu vou ter coragem de botar no ar?
E eu olhei, claro que eu me via ali em muitos momentos dura, travada, nervosa, né? Mas não, mas ficou bom. O que foi dito foi bom. E aí só foi assim, e as coisas foram acontecendo, os convidados foram aparecendo, as coisas foram indo, e hoje não consigo mais imaginar ele parar. Não tem como parar. E é que nem eu te disse, eu cheguei aqui, como assim? Eu sempre estou atrás dos bastidores e agora eu estou na frente das câmeras. Espera aí, tem alguma coisa que não está certa. Mas a gente tem que mudar. Mas tem a primeira vez. Claro. A primeira, segunda, terceira vez. Isso, e aí quando vê, na quarta, na quinta, tu já tá aqui. Já tá linda a live sua. Parceira. Parceira fazendo podcast. Isso aí. Então tá, muito obrigada pela tua participação. Obrigada por compartilhar a tua história, né? A gente sabe que as histórias, elas são íntimas, né? E expor isso nem sempre é fácil, mas eu sei também que tem um entendimento de que pode ajudar outras pessoas e é isso que faz, né? As pessoas se exporem, né? Então, realmente, muito obrigada. Eu finalizo todos os episódios com uma pergunta. Até eu tô pensando se eu vou mudar essa pergunta agora, no ano novo. Mas eu ainda não tive uma ideia, então eu vou continuar com a do ano passado. Se tu estivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico e tá desesperada ali, vivendo aquele luto, o que tu diria para ela? Tem uma música que eu ouvi e que ela dizia assim: você não vai desistir, você não vai se entregar, Deus vai ouvir, Deus vai te ajudar. E isso me levou adiante. Que lindo. Então eu diria isso para essa família que está chegando. Que lindo. E é isso, né? No fim, tudo dá certo. Tudo dá certo. Então tá. Obrigada. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente. Se você gostou desse conteúdo, compartilha, para que mais pessoas possam ter acesso, curta, para que o Instagram entenda que o episódio e o conteúdo é interessante e entregue para mais pessoas que possam talvez precisar ouvir o que a gente está dizendo aqui. Se inscreve no canal. Toda terça-feira às 19 horas tem um vídeo novo no canal. Até mais!